Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. No episódio de hoje, temos como vaso condutor da conversa os agentes de mudança inspirados na fé do capítulo 6 de nosso e-book, o Ango Kanja, do Quênia, e o casal Camille e Esther, da República Democrática do Congo, pessoas que trabalham com sobreviventes de abusos sexuais. E também falaremos sobre o tema de pesquisa de nossa convidada, que aborda a mesma temática. Eu sou Maria Lígia Conte e minha convidada especial de hoje é a Juliana Fernandes. Seja muito bem-vinda, Juliana. Você poderia se apresentar, por favor? Obrigada. Muito obrigada. Bom, meu nome é Juliana Fernandes, eu tenho 29 anos, eu sou aqui de Sorocaba, nasci e cresci aqui. Eu sou formada em teatro e comunicação e cultura. No momento, eu estou no doutorado em comunicação e cultura da Universidade de Sorocaba e o meu tema de pesquisa é uma performance que foi realizada no Chile em 2019, que tem como título Um Violador en tu Caminho. E ela foi feita pelo coletivo chileno Las Teses, que é um coletivo de professoras universitárias, e ele tem como intuito performar questões de gênero, né? Colocar o corpo individual no corpo coletivo. E essa performance ela é bem interessante, embora ela tenha surgido por um motivo muito ruim, né? Que todas nós mulheres sabemos um pouquinho sobre ele. O que que acontece? A Constituição chilena, ela era a mesma desde a época do ditador Pinochet. E ela tinha várias questões ali que não eram boas para as pessoas. Uma delas era a previdência social, que ainda é muito complicada no Chile, porque ela praticamente é muito difícil de se conseguir e a pessoa ela precisa fazer uma poupança à medida que ela vai trabalhando. E isso não mudava, e tinham outras questões também que afligiam a sociedade. E em 2019, foi pensado fazer um plebiscito para mudar essa Constituição. Então, muitas pessoas foram às ruas para fazer passeatas, para as pessoas votarem sim, que houvesse esse plebiscito. Só que em Valparaíso, muitas pessoas foram presas, crianças, pessoas, mulheres mais velhas, homens também. E dentro das cadeias, a própria polícia acabou violentando muitas mulheres e meninas. Alguns homens também, só que meninas e mulheres foi um maior número. E como foi a polícia que fez isso, não tinham como as vítimas denunciarem. Elas até tentavam, mas não tinha ali um retorno. Ninguém foi preso, né? Por conta disso. A polícia chilena ela também é bem agressiva, assim como aqui no Brasil. E aí, o coletivo Las Teses, então, reuniu muitas mulheres, que no vídeo da performance, que repercutiu muito mundialmente, dá para ver que são mulheres de várias idades, são mulheres de várias identidades de gênero, são mulheres trans, são mulheres cis, são mulheres de várias raças ali, e elas fizeram essa performance. Ela é uma performance que, do ponto de vista artístico, ela pode até ser considerada um pouco simples, que quando as pessoas falam performance, elas pensam em algo extremamente elaborado, né? Mas não, elas simplesmente são todas as mulheres juntas cantando uma música que elas reescreveram ali uma música em cima do hino da polícia chilena. Tem a melodia, né? E tem a letra reescrita. E essa letra, ela denuncia o Estado, que é o Estado que muitas vezes viola essas mulheres e essas meninas. Essa performance, ela repercutiu mundialmente, ela foi gravada, né? E muitos países da América Latina acabaram reproduzindo. Aqui no Brasil, na época, tinha um adendo que as mulheres estavam denunciando o governo do Bolsonaro também, governo próprio Bolsonaro extremamente machista. Essa performance repercutiu até fora da América. Foi para países como a Espanha, foi para países como a Índia até, porque o estupro, infelizmente, é um assunto que reúne todas as mulheres. Nós temos isso em comum. O medo do estupro e o medo do assédio sexual, né? E todos os anos, as Lasteses, elas fazem novamente essa performance, um violador em tu caminho, para ninguém esquecer as coisas que aconteceram, que ainda acontecem no Chile. Essas mulheres, uma coisa eu não entendi. Essas mulheres originais no Chile,
Elas são artistas ou não? São mulheres comuns que se reuniram para fazer essa performance? Elas são artistas e são professoras universitárias. Uma delas não está mais, ela está trabalhando na França agora, então tem atualmente duas ou três que estão lá, que eram quatro fundadoras, e elas dão aula de arte, de história também e de arquitetura na universidade. E elas têm esse coletivo que foi fundado em 2018, e elas também têm uma longa trajetória com a própria arte, além de serem feministas. Sobre essas mulheres que foram a causa da performance, essas mulheres que foram violadas na prisão, você sabe o desenrolar disso? Se chegou a algum lugar ou morreu o caso? Pelo que eu sei, não teve muita resposta do Estado. Tem mulheres que ainda tentam, né, uma resposta, mas como foram muitas e foi num período ali muito conturbado politicamente, é muito complicado elas darem andamento a esse processo, Que né? horror. Que É horror. A gente horrível. tem no próprio capítulo 7 que eu vou, capítulo 6 que a gente está vendo, né? Que eu vou conversar com outra pessoa na semana que vem, mas é nessa linha mesmo, que a gente vai falar especificamente sobre o estupro como arma de guerra. E aí a gente vê, eu nunca me enfronhei muito assim em história, estudos de guerra, essas coisas não, mas ultimamente a gente tem tanta guerra na cabeça, né? E daí eu fui estudar bastante, não estudar, ler bastante, né? Peguei bastante literatura sobre o que os israelenses, né, os soldados, os guardas, os policiais, os israelenses fazem com os palestinos e vi também na África, que a gente vai falar aqui um pouquinho disso da República Democrática do Congo, que tem essa questão também de, durante a guerra, os homens, não sei o que que passa na cabeça desses homens, né? O poder deles está em dominar um corpo feminino, né? Parece, né? Que é aí que eles se sentem mais homens, né? Tem uma fala que a gente vai chegar nela, mas tem uma. Tocar uma menina sem o seu consentimento não te faz um homem, te faz um covarde. Mas para Sim. eles faz deles um homem, parece, né? Vamos falar um pouquinho desses agentes de mudança inspirados na fé que tem no capítulo 6 e daí a gente volta para a gente mistura todas as histórias, tá bom? A Tá bom. primeira história que a gente tem aqui é do Camille, porque Camille, eu li aqui, não é um homem, Camille. Eu também confundi. Camille e Esther são casados, eles estudaram nos Estados Unidos e moram na República Democrática do Congo, onde lá eles desenvolvem um trabalho. Da sua leitura, o que que você sentiu, o que que você achou do trabalho deles? Bom, uma coisa que me deixou bem surpreendida é que, por mais que eles sejam parte da igreja, eles criticam a igreja o tempo inteiro. Quando a igreja não quer abordar o assunto da violência de gênero, quando a igreja não quer falar sobre o estupro, e também o que a igreja faz para tentar ajudar essas mulheres, porque o Camille fala que é para ensinar coisas fáceis, entre aspas, né? Como bordar e tudo mais, porque para a igreja é entendido como fácil. E eles, o Camille e a Esther, eles fazem um trabalho diferente. Eles pensam que é só por meio do conhecimento e da educação que as coisas vão mudar. E eu concordo muito com eles. Eles fazem também um trabalho bem interessante com os homens, né? Eu não sei como as coisas são no Congo, mas eu acredito que se eles fazem esse trabalho, é, precise, necessite bastante, porque aqui no Brasil eu vejo que tem uma certa diferença. Não sei se os homens aqui no Brasil ouviriam como os homens no Congo, né? Porque o Congo, ele tem uma realidade muito diferente da nossa, e aqui no Brasil as pessoas, elas têm um pouco mais de problema em mudar o jeito que pensam. E uma coisa que é bem interessante, que também eu falo na minha pesquisa, que eu percebi bastante na leitura, é que os países colonizados como o Quênia, que é da outra gente, né, e Uhum. o próprio Congo, esses países herdam as religiões dos colonizadores. E essas religiões são usadas muitas vezes como forma de controle. Por esse motivo, questões importantes como a violência com base no gênero não são debatidas dentre
dentro desses ambientes, né? E uma fala bem interessante que eu peguei aqui, que eu anotei, deixa eu ver. Eu anotei da outra gente. É, Fechar os olhos e não acreditar em mulheres e meninas que denunciam essas violações é um remanescente em nosso inconsciente humano coletivo, dessa ética prejudicial do domínio masculino. Uma coisa que uma das autoras que eu trabalho, a Rita Segato, ela fala bastante, é que o estupro no ambiente de guerra, no ambiente violento, ele não tem necessariamente um caráter libidinoso. Ele tem um caráter mesmo de poder, que é para mostrar quem é mais poderoso. E eu acho que mesmo nesses lugares que estão em conflitos políticos, que muitas pessoas têm poucos recursos financeiros para se manter, mesmo aquele homem que não tem tantos recursos assim, ele vai querer ter um poder. Ele vai contra isso perante a mulher e a menina. Então é por isso que isso acaba acontecendo. Ele quer sentir que ele tem um poder, porque o patriarcado, ele dá essa falsa noção mesmo de que você tem, de que o homem tem que ser forte. O homem ele tem que ser másculo e ele tem que impor a vontade dele e que a mulher está aqui para servir. Até porque por muitos anos as mulheres foram vistas como seres intelectualmente inferiores. E existem pesquisas lá de antigamente que até falava que o nosso cérebro era menor. é. Então, há séculos que o homem, Nem tão antigamente assim também, né? nem tão antigamente, lá pelo século XIX, mais ou menos, né? É, E então, os homens realmente acreditam que nós somos inferiores e que a gente não tem que falar sim ou não. É visto a realidade do nosso país, né? é, Porque a gente está vendo tanta notícia, é freira que está sendo assassinada, é policial que está sendo assassinada, são meninas que falam não educadamente que estão sendo assassinadas, quase assassinadas. A moça que foi esfaqueada, ela ainda está viva, mas por um tris, né? E tem as meninas. As meninas, elas não são consideradas crianças. Quando falam que a mulher amadurece antes do homem, isso daí é uma questão social, não tem nada a ver com o biológico. É porque as meninas são ensinadas que elas têm que amadurecer. Por isso que elas são as principais vítimas. Nós que somos mulheres, não sei você, mas eu me preocupo com coisas que homens que eram crianças na mesma idade que eu era criança não se preocupavam. Eu me preocupava com a minha aparência física e com as roupas que eu vestia com 7 anos de idade, se aquela roupa ia chamar atenção ou não. não, Isso não é bom para não, ninguém. E não, aparentemente no não Congo não devia ser mudou. normal isso, né? Não. E é uma coisa normal. E é uma coisa que eu vejo aqui que a Esté, que o Camille e que a outra moça, É, Wango, Wango, sim, é uma língua diferente, mas ela é é, bem bonita. é, Eles tentam realmente mudar por meio do conhecimento, porque se esperar do Estado não vai ter nada, se esperar até de instituições religiosas, talvez não mude. Até porque eles falam que eles deixam de falar sobre questões de gênero que tem na Bíblia. A Bíblia tem essas passagens, mas eles não falam nas igrejas. é. Isso só mostra como a realidade deles vai se construindo cada vez mais patriarcal e mais misógina, né? É. Eu tenho duas coisas que eu vou comentar que eu discordo de você. Um é que os homens acham que nós somos menos inteligentes ou inferiores. Eu duvido disso. Eles sabem que nós não somos estúpidas, que nós somos inteligentes, nós somos capazes. E talvez, além de outros fatores do nosso poder de gerar filho, de parir o filho, de amamentar o filho, além desses superpoderes, eu acho que aquela fala que a gente tem assim que é popular, homem tem medo de mulher inteligente, que tem hora que não cabe essa conversa, mas em sentido geral eu acho que cabe, não que ele tenha medo, tipo medinho de namorar uma mulher inteligente, não é isso que eu me refiro. É, a gente tem uma série de poderes. Eu acho que nós não somos superiores aos homens. Também não é aí que eu quero chegar. Mas nós somos inteligentes, somos capazes de fazer tudo. E temos essa força da natureza, que é gerar, parir e amamentar, que é um poder que o homem não tem, e é um poder.
E depois, durante todo, quando a gente vai ver a história da mulher, durante todos os séculos, os milênios, a gente também teve controle do alimento dos adultos, conhecimento das ervas, das curas. Tudo isso é um poder que nós temos. Eu acho que é o reconhecimento desse nosso poder que assusta o homem, que deixa ele Intimidado. intimidado. E aí, como ele tem uma força física maior que a nossa, então eu continuo dizendo, nós não somos, não acho que a mulher é superior ao homem em ponto nenhum, nem que o homem é superior. O que eu estou dizendo é que nós sim somos inteligentes e capazes. Mas o homem é fisicamente mais forte, né? Em geral, os homens são mais fortes. E aí eles usam essa força deles para nos manterem baixo. Então, através do que? Do patriarcado, da Bíblia, como você falou, não usam todos os argumentos da Bíblia, todas as histórias da Bíblia, usam as convenientes. Inclusive, agora a gente vê um movimento muito grande no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Israel, que é, aliás, Israel não usaria o Novo Testamento de qualquer forma, mas eles usando as histórias do Antigo Testamento. Esqueceram Jesus. Jesus não é bom, é bonzinho demais, não interessa para eles, né? Então, estão lá no Antigo Testamento, tem esse retrocesso, que eu acho que é isso, é para retomar o poder que eles tiveram sobre nós, né? Eu vou esperar você falar sobre isso, mas uma outra, a segunda coisa é sobre os homens no Brasil não mudam. Eu tenho dois homens que eu vou dizer o nome deles aqui, porque eles participaram. Um participa agora dessa nova jornada da leitura, que é o pastor José. Uhum, E o outro é o Ademir, que faleceu há poucos meses, um amigo meu, que fez parte da jornada da leitura acho que há 2 anos. O Ademir, eu tenho gravado, tenho escrito várias coisas, como ele fala, como ele mudou. Ele dizia, ó, palavras dele, porque ele era um homem negro, de pele não muito escura, e um homem bonitão, de olho verde. Então ele cresceu, ele diz que ele cresceu, foi criado para ser predador. E que foi esse o caminho dele a vida inteira. Ele acreditava que esse. Não é que acreditava porque está raciocinando e usando isso intelectualmente, não. Ele tinha dentro dele, o papel dele era esse. Um cara bonitão, sabe? Um preto de olho verde, safado, que ele mesmo dizia, não estou falando mal do Ademir, que já faleceu, ele mesmo dizia. E ele leu, ele participou de todos os capítulos nós lemos juntos. E ele fazia, trouxe um testemunho tão bacana de como que ele tinha mudado, porque ele era casado e tinha filhas mulheres. E como que ele passou a ver diferente, sabe, as coisas, as mulheres, as filhas dele, como que ele começou a se comportar com relação a isso. E o pastor José nunca falou nada sobre algum comportamento dele que fosse safado, né? Mas ele também está na leitura. Ele está descobrindo coisas que ele não tinha parado para pensar, porque eu acho que é isso. Eles não param para pensar, não param para analisar. A gente está numa posição, as mulheres brigando, a gente está brigando. E daí tem aquela imagem da mulher que sacoleja, que bate, que soca, que grita, né? Aquela louca histérica. E não prestam atenção nas coisas. E daí, quando eles param e ouvem, eles mudam sim. Então, eu acho que o que está acontecendo na África essa transformação que a Estéril Camille trazem e outros agentes vão aparecer também em outros momentos, acho que funciona, acho não, tenho certeza que funciona aqui também. O que a gente tem que pegar é pegar os homens dispostos a ouvir, né? Mas uma sim. vez que eles estiverem dispostos a ouvir, a mudança vem sim. Vamos voltar lá para essa arma utilizada para o estupro. O que mais você gostaria de falar sobre isso? Ah, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Uhum. Bom, tem um livro que ele se chama O Caliban e a Bruxa, de Ah, Silvia Frederic.
Ela é italiana, então eu não sei pronunciar muito bem o sobrenome dela. Ele é um livro de 2017 e esse livro fala como muitas sociedades aqui no nosso continente viam o gênero como algo além do gênero binário, homem e mulher. Foi com a colonização que essa ideia de binário acabou acontecendo. E essa ideia de poder acabou acontecendo, porque antes da colonização, muitos povos, inclusive os Inus, que são lá do Canadá, não sei se essa etnia ainda sobreviveu, acabei não vendo, mas essa comunidade entendia que o cuidado com as crianças não era somente da mulher, né? Era de todo mundo, até porque não tinha essa noção de que mulher, homem, só dois gêneros, era algo um pouco mais amplo, né? E quando os colonizadores chegaram e quiseram comercializar e quiseram dominar tudo, eles foram mostrando, por meio da força bruta, que sim, tinham seres que eram mais fáceis de dominar, não é? Na questão realmente da força física, eu acho que tem outras formas de nós conseguirmos sair dessa realidade, que é a autodefesa, né? Que eu Concordo. tive É. uma aula de autodefesa semana passada, no sábado, e é muito mais um jeito de lidar, né, com os movimentos, não é bem a força física. Uhum. Então, eu acho que é muito importante nós, uma mulher, sempre que puder, fazer a defesa pessoal, ainda mais hoje no Brasil. E bom, o estupro, antes dele ser uma arma de guerra, foi uma arma de colonização, né? Que de certa forma é uma guerra também. E teve um incidente não, uma catástrofe que aconteceu na China há um tempo, lá no começo do século XX, se eu não me engano, de 19 para 20, alguma coisa assim, que foi o estupro de Nanquim, que era uma província muito pequenininha na China. A China e o Japão estavam em guerra e todo mundo pensava que o Japão ia atacar a província maior. Só que então todas as tropas foram para essa província maior, enquanto o Japão atacou Nanquim, que era uma província muito pequena. E esse ataque foi por meio do estupro, não foi matando ninguém. Então, tinham meninas que elas não conseguiam sair da casa delas. E uma das questões que eles fizeram foi engravidar muitas dessas mulheres, porque elas iam ter filhos do lado inimigo. Inimigo. E naquela época Que seria uma vergonha, né, para elas, para era uma os desonra homens. gigantesca. É. E isso durou por muito tempo, até porque não tinha ninguém para proteger essas pessoas, porque tinha sim soldados em uma província maior que não deixavam os soldados voltarem para Nanquim. Era uma outra época, então, até eles saberem a dimensão da violência, demorou. Então, quando o estupro é usado como arma de guerra, ele também tem essa questão de engravidar as mulheres para que É. as mulheres não se esqueçam quem que é o mais forte. Você vê lá no Vietnã, os americanos, os estadunidenses no Vietnã também. Hollywood romantiza isso. As mulheres se apaixonavam pelos soldadinhos americanos e eles tinham uma relação. Daí o cara voltava para os Estados Unidos e ela ficava com o filhinho triste. Mas a quantidade de crianças que nasceram frutos de estupro de estadunidenses no Vietnã também é gigante, né? Não sei quanto vai essa estatística, mas é gigante. E daí Sim. depois os norte-americanos vão lá e nem são norte-americanos, porque os canadenses também são os estadunidenses, vão lá e pegam essas crianças para adotar, assim, num gesto de Que lindo. nobreza, né? Eles pegam. É terrível. Você assistiu a um filme chamado. Peraí, deixa eu lembrar o nome. Em inglês é City of Joy. Em Não. português. Não me lembro. É City of Joy, porque City of Joy é o nome do lugar. Se você procurar City of Joy, você vai achar. Eu acho que ainda deve estar na Netflix. Tem um nome em português também. Essa que se chama Cidade da Alegria. E não é uma ironia que se chama Cidade da Alegria. A pessoa que criou essa é uma vila, se eu não me engano, é Congo.
Na Uhum. hora que eu for colocar a descrição do livro, do vídeo, eu corrijo se eu estiver errada, mas eu acho que é Congo e África, tenho certeza, claro. As mulheres são, bom, um médico recebeu várias mulheres em vários momentos vítimas de estupro. O Congo está em guerra há muitos anos, né? Há muitos anos. E ele recebia essas mulheres, e se não for o Congo que eu estou falando, isso acontece em várias regiões da África, essas guerras sempre, né? Mas enfim, Sudão. o Sudão, ele recebia várias mulheres para reconstituição, porque o estrago que os homens tinham feito era gigante. Era gigante. Daí ele criou essa vila para receber as mulheres, tipo um hospital. E tem esse documentário que quem fez foi a Vi, que é a atriz e diretora e criadora daquele Monólogos da Vagina, Uhum. que é fabuloso. O Miguel Falabella fez também em São Paulo, mas não é igual. Ela, se você conseguir assistir o dela mesmo, é fabuloso o trabalho que ela fez. E ela quis visitar a City of Joy. Eles não quiseram porque eles tinham sido muito explorados por artistas, por gente que queria ir lá, vou ver, vou ajudar, e no fim não ajudava nada e usava a figura das mulheres. Mas ela conseguiu entrar e ela fez esse documentário que é ótimo. E daí o que eles mostram, aqui em algum capítulo mais para frente também a gente vai ver isso na Menina Criança, que essa violência dos homens, como você falou, não é libido, não é uma relação sexual que esses homens têm, é uma violação muito agressiva. Então eles usam ferramentas, eles usam a arma, eles usam baioneta, eles destroem a mulher, destroem Sim. completamente. E esse filme é muito bom porque ele mostra esse aspecto horrível, mas mostra também como aqui no caso da Estéria Camille e a Wanga, que ela vai mostrar como que dá para trabalhar. Se a gente pode prevenir, deve prevenir, mas uma vez que já há vítimas, como é que a gente tem que trabalhar com essas pessoas, né? Que tem que ser um trabalho bem, no mínimo amoroso, né? Bem sensível. É muito, né? Muito Sim, ela é sensível. uma sobrevivente, né? Tava É, lendo que ela passou por isso, aí ela foi orientada por um amigo dela. A primeira coisa a fazer é denunciar. é, Ela denunciou, e uma fala muito interessante que eu achei dela, que eu concordo completamente, é que sobreviventes de estupro não tem que sentir vergonha. Quem tem que sentir vergonha é o estuprador. é, Porque muitas mulheres acabam sentindo bastante vergonha disso. E uma coisa que você falou, que agora eu lembrei, é que realmente não adianta a gente pegar esses homens que estupram e mutilá-los, né? Tirar a genitália e tudo mais. É uma coisa que até no grupo de estudos do movimento algabenário nós estávamos conversando sobre isso. É, eu acho que ano passado, se eu não me engano, aqui no Brasil houve um incidente com um rapaz que ele estava num jogo de futebol e era aquela coisa do estádio grande mesmo. E outra torcida violentou esse rapaz com, acho que um cano, alguma coisa do tipo. E lá não tinha nenhum tipo de desejo sexual, era de poder mesmo. E tem um é. filme muito interessante, sul-coreano, que mostra exatamente isso. Não me lembro o nome agora, mas eu realmente não lembro o nome dele agora. Mas é um filme sul-coreano, um sul-coreano muito bom, que é sobre um rapaz que ele é impotente, mas ele contrata garotas de programa e ele violenta elas com ferramentas, além de, assim, acabar com elas até elas morrerem. Ele tem um martelo, ele bate nelas, é horrível. É porque ele é impotente. Essa tem uma fala muito interessante do perito criminal que fala: Ah, então o martelo é a sua genitália. É assim que você sente prazer. Olha aqui, ó. Depois você achar o nome, você passa pra Sim, gente, eu eu coloco vou procurar é. esse Esses filme filmes depois. as notícias hoje em dia, eu tenho acompanhado com muito cuidado, assim, com muita parcimônia, as coisas do arquivo do Epstein, porque são tão horríveis.
É São um papel tão de líder. horríveis as coisas que estão surgindo que eu, às vezes, estou olhando no Instagram, vendo alguma coisa, eu vou passando assim, porque eu não quero ver, porque estou vendo na medida do saber, de poder acompanhar e saber alguns nomes que estão vindo à tona, nomes que a gente não esperava nunca, né? Que vão Uhum. aparecendo, mas são coisas horríveis que aí tem mulheres envolvidas também, como em Israel tem mulheres envolvidas, mulheres que estupraram homens na prisão, com ferramentas, com armas, com qualquer coisa assim. É uma coisa horrorosa, né? Horrível. Mas eu acho que a gente tem que ver essas coisas por dois motivos, eu penso. Eu acho que a gente tem que se cuidar para não mergulhar nisso, porque é daí para tomar tarja preta, né? Se eu for Ai, mergulhar não nessas vejo mais nada notícias, dessas né? notícias. Não É. tenho estômago para isso. Não dá. Eu acho que um pouco a gente tem que saber, para a gente saber em que mundo a gente vive, porque a gente viveu muitos anos, eu sou muito mais velha que você, a gente viveu muitos anos dividida assim em grupos sociais, né? Acho que até financeiramente, né? Então, era pobre, Uhum. classe média, média alta, classe alta. Então, isso era muito importante. Não só quanto dinheiro a pessoa tinha, mas com status social, né? O meu pai era médico e a gente dizia assim que meu pai tinha, que nós tínhamos status, mas não tínhamos dinheiro, porque são sete filhos e sempre foi uma vida, sempre não, por muitos anos foi uma vida, mas ele era médico, né? Então a gente tinha. Então a gente teve muito tempo essa divisão e parece que essa era a divisão entre nós. Quem tem mais, quem tem menos em termos de poder, em termos de status, em termos de dinheiro. E a gente não sabia em que mundo vivia. Olha, eu vivi muitos anos sem saber. Olha, para você ter uma ideia, Juliana, para não esticar muito a conversa, mas só para você ter uma ideia, eu fui para Londres pela primeira vez, eu tinha 18 anos, em 1974, plena Uhum. ditadura militar, que não tinha acabado de começar, já era 74. E lá em Londres, algumas pessoas vieram conversar comigo sobre os estudantes e sobre a violência da polícia e sobre a ditadura. Sabe o que eu fiz? Uhum. Eu vou confessar o que eu fiz para você entender em que mundo vivia. Eu escrevi uma carta para o então presidente, que eu não me lembro se era o Médici ou era o Castelo, o Carlos o Médici ou era o Castelo Branco, um dos dois que era em 74. Não me lembro com certeza. Eu escrevi uma carta, não tinha o endereço do homem, claro, tem endereço do homem. Então eu pus o nome do presidente da República. Mandei para Brasília, para o Palácio da Alvorada, mandei a carta, falando para ele que o Brasil estava vendendo uma imagem muito ruim. Olha o que as pessoas falam. Eles falam que aqui a polícia persegue, mata, tortura, numa inocência que, assim, não é nem estupidez, é uma inocência tão grande. Então, eu acho que a gente não pode viver nesse mundo que a gente não conhece. Então, eu acho importante ver uma coisinha ou outra, estar sabendo o que está acontecendo, porque é o mundo em que vivemos. E sempre buscar também, que é muito importante, quem é que está fazendo as coisas boas. Porque eu acredito que tem mais gente fazendo coisa boa do que coisa ruim. Só quem está fazendo ruim está fazendo muito ruim, né? Tem perfis na Muito internet estrago. que são notícias boas, né? É, Que aparecem as notícias que são maravilhosas e que não repercutem, acho que porque não chamam tanta atenção é, perante a maldade que acontece. Eu tinha uma é. psicóloga que ela falava que se você tiver dois potes, um com uma borboleta e outro com um monte de barata, a maioria das pessoas só vai olhar barata, Hum. A gente porque fica choca aterrorizado com a mais. barata, fica chocado, né? É um choque muito grande. Que coisa, né? Sim. Essa é o caráter do humano, mas eu acho que é muito importante a gente buscar esses movimentos para participar deles. E se não for para participar, para saber que eles existem, para conhecer as coisas boas que estão acontecendo, as pessoas que estão fazendo as coisas do bem, né? Eu acho bem legal. Com relação ao Wango, que eu sempre vou falar Wanga, mas é Wango Kanja, ela você falou que ela disse que um amigo havia dito antes para ela que se alguma coisa acontecesse, ela deveria denunciar.
sim, Isso já mostra o quadro do lugar onde ela vivia, né? Para um amigo já dizer, se acontecer, você denuncia. Mas ela disse que ela foi denunciar, ela foi à delegacia, ela foi à polícia, a polícia mandou ela não deu embora, trabalho. tipo, não deu a mínima para ela. E ela dá a impressão de ser uma pessoa do que a gente chama de uma família de bem financeiramente, porque ela diz que se ela, com todo o conhecimento, com todas as possibilidades que ela tinha, não teve apoio, o que seria das mulheres que não tinham toda aquela estrutura, né? Estrutura social de apoio. E daí por isso ela abre uma fundação que é para atender vítimas, que eles não chamam de vítimas, chamam de sobreviventes, né? Sobreviventes. As Isso mesmo. sobreviventes dos ataques. Então é um trabalho muito bacana, mas ela teve que. O primeiro casal não teve que passar por nada, eles simplesmente viram o estado das coisas e foram lá trabalhar. Ela passou pelo estupro, que o carro dela foi roubado e roubaram o carro e a estupraram também. E também deve ter sido muito violento, porque ela só vai dizer que muitos anos depois ela fez a reconstituição. Se há necessidade de reconstituição, é porque foi uma coisa horrível, Foi. né? Então é uma coisa horrorosa. Isso é uma coisa horrorosa. Como que você vê o futuro? Você tem 29 anos, você falou, né? Tenho. Você é casada? Não. Não, não sou casada, sou solteira atualmente. Então tá. Não é casada, não tem filhos, mas pensando no Não. futuro, no seu futuro, no futuro dos seus sobrinhos, das crianças da sua família, como que, como que você vê o futuro? Com esperança, com desespero, como? Ah, incerto, né? Porque o que que acontece? É uma coisa que tem aqui no Brasil e tem em outros países também, são esses grupos que tem na internet que são altamente misóginos. E o foco deles, o público-alvo, acabam sendo meninos muito jovens, meninos adolescentes. Eu tenho um primo, ele tem 17 anos, e ele já teve umas falas que eu tive que conversar com ele, falar que as coisas não eram do jeito que ele estava pensando, de ele falou, nossa, tem o dia da mulher, mas não tem o dia do homem. Esse tipo de coisa, bem boba. Hum, Mas a gente precisa explicar para o adolescente que o Dia da Mulher não é um dia para necessariamente homenagear, é para lembrar que em qualquer coisa que nós vamos reivindicar, que nós somos muitas vezes tratadas como o lado mais fraco. Porque o Dia da Mulher, ele lembra aquela ocasião que as mulheres foram em busca dos seus direitos e foram mortas dentro de uma fábrica, né? Lá nos Estados Unidos. Estados Unidos ou Inglaterra? Estados Unidos, se eu não me Estados engano. Unidos. Estados Unidos, isso mesmo. Então, a gente precisa conversar muito com os meninos. É uma coisa que nós fazemos no Movimento de Mulheres Olga Benário, que você também participa, que é o Olga nas escolas, né? Que nós vamos às escolas para falar sobre violência de gênero. E, sinceramente, eu tô doida para fazer essa atividade com você, porque quando eu vou, eu às vezes não tenho paciência para os meninos, porque às vezes parece que eles estão levando na brincadeira, Eles levam na brincadeira. muito sério. E eles riem, eles fazem piadas, eles falam, mas e se a mulher bater no homem? Sobre isso, nós já temos uma resposta. Primeiro que a força física da mulher não é igual do homem. O homem mata, muitas Hum, vezes. E o homem que realmente sofre uma violência, dificilmente ele vai falar sobre, porque ele tem muita vergonha. Até por conta de toda a questão do machismo, que fala que ele tem que ser fortão, superior. Então a gente já responde isso, de que o homem que sofre violência, dificilmente ele vai falar sobre, é. né? O que é uma coisa horrenda, porque eles também deveriam falar. Deveriam denunciar também, né? Sim, é um trabalho complicado lidar com os jovens, mas é muito necessário. É. Os homens mais velhos é mais difícil ainda, por isso que às vezes eu acho que eles não mudam, porque é muito difícil. E os homens, pelo que eu já vi, eles escutam outros homens. É muito difícil eles escutarem a gente. Tanto que eu considero que o trabalho que Camille e Esther têm no Congo funciona muito bem porque tem o Camille, que é um homem.
que ele fala para os outros homens que estão em situação assim de vulnerabilidade financeira e descontam na mulher. Aí ele fala com os homens. Mas quando é uma mulher falando, é complicado. Eu não sei se você já passou por isso, Já. só que em vários momentos da minha vida, quando eu ia falar sobre questões de gênero e tinha algum homem, eles mandavam calar a boca. É, Até hoje, mesmo sendo uma doutoranda, riem de mim quando eu falo do tema da minha pesquisa. Agora, se é um homem falando, é diferente, é diferente. né? É muito diferente. É, quando falam que as mulheres têm que cuidar melhor dos filhos delas, educar melhor. Só que não é só dentro de casa que aquela criança vive. E Ela nem é vive, só a mãe a responsável. não é só a mãe, é tudo responsabilidade nossa, até a violência que a gente sofre. É, Para ter uma mudança, eu acho que todo mundo teria que estar junto, todas as pessoas. O movimento de mulheres Olga Benário foi um movimento que, junto com outros movimentos parceiros, fundou a Unidade Popular, a UP, e tem homens nesse partido. E os homens desse partido, eles têm responsabilidade, eles têm a obrigação de entender questões de gênero, já que a UP não existiria se não fosse por um movimento feminista. aham, Então, os homens que realmente se dizem mais progressistas, com um pensamento mais amplo, eles realmente precisam nos escutar e fazer essa ponte com os homens que são mais violentos, porque se a gente chegar e for falar para eles, eles não vão ouvir, não eu adianta. concordo. Eu concordo, tem que ser através dos homens. No capítulo 7 ou 8 do nosso livro, acho que é no 7, eles vão falar sobre a mutilação genital feminina, que é um capítulo para outro podcast, um outro momento, mas é só para introduzir uma coisa. Várias ONGs e vários movimentos do mundo estiveram em diferentes pontos da África para ver se acabavam com essa história da mutilação genital feminina, que é um escândalo. É um escândalo gigante não só na África, mas em vários países da África é um escândalo. E não conseguiram vir de fora. Eles não sabem dizer, os povos, as comunidades não sabem dizer se é uma coisa religiosa, se é mandado de Deus, se é tradição. Sabe aquelas coisas que a gente faz e não sabe de onde veio, mas Sim. faz e tem que fazer? Uhum. E aí quando vinha essa opinião de fora que não é para fazer, então tipo, a minha avó foi mutilada, a minha mãe foi mutilada, eu fui mutilada, minha filha vai ser mutilada. É o normal. Não conseguiram, até que uma ONG conseguiu ter uma ideia genial de juntar mulheres fortes, principalmente as cortadeiras, não só, mas principalmente as cortadeiras mais fortes e fazer essas mulheres enxergarem, mas Uhum. fazer num caminho socrático, né? De faz bem para você, você se sente bem, o que que melhorou isso na sua vida, como é a sua menstruação, como foi ter filho, como são as relações sexuais, para a mulher entender, nossa, não é bom para mim. E aí as próprias mulheres entendem que isso não é bom, e uma vez que são formadas essas mulheres da comunidade, as mulheres falam com os homens líderes. Agora, imagina, eu sou uma cortadeira famosa. Todo mundo vai me chamar porque a minha gilete é mágica. E de repente eu sou uma mulher contra essa tradição. E daí vou conversar com um homem e meio que transfiro para o homem esse poder de falar com a comunidade. E tem funcionado em muitas comunidades da África, não comunidades gigantes, mas de pouquinho assim, vai fechando, vai acabando, sabe? Dentro da comunidade. Ah, na minha comunidade já não tem mais. Mas é um homem que vai definir se a mulher não mais deve ser cortada. É muito. A minha filha usa a palavra íngreme. Quando as coisas são assim, eu não consigo explicar. Ela fala, é muito íngreme. Isso é muito íngreme, essa, né? Mas é. Então, eu concordo com você que
Os homens têm que conversar com os homens que são mais esclarecidos, os homens que têm uma plataforma, os homens que têm um espaço para falar, eles devem sim falar com os homens. Eu acho, super concordo com você, porque a gente fica falando no vazio, né? Muitas vezes, né? Porque quem espalha a misoginia é o homem, são esses caras aí, red pills, que se intitulam, que ficam espalhando misoginia, não é a gente. É, Então, que outros homens resolvam, tentem resolver. A gente vai estar do lado deles, mas eles vão ter que estar assim na linha de frente, que não dá para a gente fazer isso. eles vão. E o continente africano é muito triste o que acontece em vários países, porque antigamente, antes de vários países serem colonizados, muitos países em África eram matriarcais, né? É, As mulheres, elas participavam de guerras, elas eram ensinadas a lutar, justamente para elas se defenderem e defenderem os seus. Tinham muitas rainhas, uma delas que eu amo a história dela, a Amina, que eu não vou dizer que ela era da Nigéria, porque foi há muito tempo, foi antes da Nigéria ser Nigéria, uhum. né? Mas Ela daquela era, região. era daquela região, Ah, né? Ela vivia numa cidade-estado chamada Zazal, e ela era uma líder, assim, de exércitos. E ela foi uma rainha, e ela mudou muito as questões econômicas do país, ajudou muita gente, governou durante muitos anos. E até hoje, na cidade de Zaria, lá na Nigéria, tem um muro que a mãe dela mandou construir para proteger a cidade. E ela é só uma de tantas mulheres em África é, que é. foram excepcionais, que eu leio a história delas e eu fico, assim, me sentindo até honrada de viver no mesmo mundo que elas. Olha De que ser legal. de ser uma mulher e elas foram mulheres, eu quero ser como elas, inteligentes e fortes. E o que acontece, eu acho que várias delas não lutaram tanto para que essa realidade acontecesse. E chegou muito com a colonização, né? É. Porque Com a a África, colonização e o cristianismo, né? Um cristianismo não sim, baseado em Jesus, né? não, O que é esquisito, e né? Mas Jesus não passava assim, não. é, o Ele era amigo, cristianismo é um ele era cristianismo muito não. amigo da Maria Madalena, que ela falava para as mulheres, né? Ele falava, fale para as mulheres tudo o que É, acontece, essa questão do casamento forçado, acho que é melhor você falar. é, é. Eu tenho um livro aqui em casa bem pequenininha, quase uma revista assim, bem magrinho, lindo inclusive, lindo de olhar, que chama Heroínas só, que são as mulheres heroínas do Haiti, as mulheres que lutaram contra a França. Uhum, Fantástica, assim, a história é um livro, como eu falei, bem curtinho, é assim, uma página é um desenho da mulher, né, uma pintura, e uma página, às vezes duas, a história dela. Então é muito curtinha, histórias muito curtinhas, mas conta dessas mulheres maravilhosas, assim. O Haiti, todo mundo fica pensando, né, aquela pobreza, aquela miséria, todo mundo escravizado, todo mundo sofrido. Não, ali são só mulheres heroínas, mas houve lá certamente uhum. também muitos homens, né? Mas mulheres, como você está falando, grandes mulheres, né? Sempre Grandes existiram. mulheres. E a gente precisa também, quando for para as escolas, eu trabalhei numa escola na Etiópia que tinha um dia que era da mulher negra, tá dentro da Etiópia. Mas as crianças tinham que trazer a história de uma mulher negra em qualquer lugar do mundo. Então, eles iam buscar mulheres da Etiópia, de outros países africanos e de mulheres dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, eles achavam que tinham mais acesso, né, para trazer as informações de mulheres negras que são nem sempre em frente de batalha, às vezes uma grande atriz, uma grande escritora, Uhum. uma grande poetisa, né? Mas mulheres grandes. E daí era muito legal esse dia das mulheres, que não aconteceu uma vez só. Eu trabalhei lá 7 meses na Etiópia. E isso aconteceu, eu não me lembro agora qual era a periodicidade, mas aconteceu mais de uma vez. Daí as crianças traziam essa história brevezinha e a gente Uhum. falava dessas mulheres. Eu acho que esse é um trabalho que também que a gente poderia fazer bastante, sempre, né? Trazer uma grande mulher. Porque a Sim, maioria das pessoas, se você perguntar no Brasil, diga o nome de uma grande mulher, Cecília de Meirelles, tipo, o que me veio na minha cabeça agora. uhum.
Não, uma mulher que lutou, que batalhou. Ai, eu tenho que pensar melhor para trazer o nome e tal, para buscar. A gente não tem esse hábito, né, de cultivar as grandes mulheres. Imagina, antes de entrar para o movimento Olga, eu não sabia quem ela era, nunca tinha ouvido falar dela. E o pior é que nas escolas, quando a gente faz o Olga nas escolas, eu vou apresentar, os alunos não sabem também quem ela foi. É Por mais que mesmo. ela não tenha sido brasileira, ela morou aqui durante muitos anos Aham, e ela amava o Brasil, né? é. Mas se você trouxer outros nomes mais óbvios, também não vão saber. A própria Cecília de Meireles, muita gente não vai saber quem é também, né? Ou a Carolina Maria de Jesus. É a Carolina minha Maria de escritora Jesus. preferida. E eu só fui descobrir na faculdade quem ela era. Porque na Olha, escola eu não aprendi sobre ela. a gente não aprende mesmo. É, não aprende mesmo. E as professoras, muitas professoras são mulheres, né? Então não é culpar, não estou culpando as professoras, eu sou professora. Você também é professora. Uhum. A gente tem que criar esse hábito, né? Aí eu vou dar aula de matemática, vou falar das grandes mulheres matemáticas, né? Vou falar Sim. de arte, as grandes mulheres na arte, e daí trazer também outras mulheres. A gente teria que cultivar isso um pouco mais, eu acho. Sim, é porque as professoras elas têm que seguir aquele cronograma e muitas vezes não tem espaço para isso. Isso acontece bastante. Então eu acho que é a culpa do sistema inteiro. A minha dissertação foi sobre biografias de atrizes brasileiras. E aí eu peguei a biografia da Fernanda Montenegro e da Rogéria, que elas tinham identidades de gênero diferentes, uma cis e a outra trans. E por que que eu fiz essa dissertação? Porque quando eu comecei a estudar teatro, eu não ouvia quase nomes de mulher nenhuma, principalmente na dramaturgia. As dramaturgas, eu não ouvia o nome delas. Eu perguntava, por que que não tá aqui? Ah, mas tem, é só você procurar na internet. Não, mas esse aqui é um livro básico de teatro. Todo mundo que faz teatro tem que ler. Por que que o nome delas não tá aqui, se elas foram importantes? E aí os próprios professores e professoras não sabiam como falar para mim. É. Então, é isso que eu estou dizendo, a gente não tem esse hábito de cultuar as mulheres, né? A Nem gente um pouco. precisava mais. Estou pensando agora em camiseta. Camiseta seria uma coisa legal, né? Essas camisetas, em vez de a gente andar com essas camisetas escritas em inglês, as coisas mais que a maioria das pessoas não sabe nem o que está escrito na camiseta. Andar com camisetas com, imagine uma coleção de camisetas com o nome de grandes mulheres, né? Não com a Sim. biografia delas, mas o nome e alguma coisa, tipo, foi dramaturga, foi poetisa, foi uma, uma presidenta de alguma coisa. Eu acho que seria uma coisa dessa, andar todo mundo andando na rua, mostrando que as mulheres existem, né? Seria Sim. legal, alguma coisa Inclusive, nessa eu estou linha, né? tentando colocar mais autoras mulheres do que homens na pesquisa que eu estou fazendo na tese. Estou Ah, tentando. Eu sei que eu vou ter que falar de algum homem, eu já tenho um autor aqui que eu vou ter que falar dele, mas eu vou falar mais o que as outras mulheres falaram, né? isso. E, se possível, latinas americanas, porque a minha tese inteira é sobre a América Latina, né? Olha que legal. É isso que eu acho também. Você não tem que eliminar os homens, né? Porque daí contradiz o que você está dizendo, que a gente quer se unir. A gente quer se unir, quer Sim. unir forças, quer andar junto, né? Eu acho que seria tão bacana, mas é uma coisa antiga demais, né? Você vai ver, eu comentei num outro podcast, acho que foi com o Antônio. Foi com o Antônio que eu comentei. Antes, então, Jesus, agora a gente tem mais de dois, vamos contar 2.000 anos de Jesus. Antes de Jesus, tinha o Abraão, antes de Abraão, tinha o Zoroastro. E desde Zoroastro, então, a gente está falando de 4.000 anos atrás, o Zoroastro Verdade. já está falando de violência contra a mulher, já está falando de mulher sem inteligência, que ele não era a favor disso, né? Ele vai mostrando como que as mulheres eram tratadas. A gente vai ler o que os filósofos gregos falavam das mulheres. É, é uma coisa muito antiga, não é nova. Então, por isso que é a dificuldade de trabalhar isso agora, né? Sim, eu já li que as mulheres sempre lutaram por um espaço, desde que essa questão do gênero binário começou a existir e a se perpetuar ao longo do tempo. Mas o movimento feminista, ele tem uma data, que o movimento feminista, qual que é a diferença entre a luta das mulheres e é a organização, Hum, né?
É muito importante que a gente se organize, porque individualmente a gente não vai conquistar nada. E é um trabalho que você vai ter que ter muita paciência, é um trabalho assim de formiguinha. A gente precisa entender de onde essas violências vêm. Não adianta a gente ficar postando só na internet que a gente acha um absurdo, a gente precisa fazer alguma coisa. Como professoras que somos, nós temos o poder de moldar as mentes, né? De É, instruir, de nutrir essas mentes. é, E o movimento que nós participamos, o movimento Olga, ele é muito interessante porque tem mulheres de várias áreas do conhecimento, tem advogadas, psicólogas, e elas lutam bastante para que nós aqui em Sorocaba, nosso núcleo aqui de Sorocaba, e o movimento Olga no Brasil inteiro, que as mulheres consigam evoluir, consigam conquistar um espaço seguro na nossa sociedade, por mais que seja muito difícil. é. É, a gente precisa ter esse espaço, né? Precisa porque até tem aquela fala, eu nem sei quem inventou essa fala, qual é a origem dessa fala, mas que a gente usa muito, que precisamos deixar o mundo pelo menos um pouco melhor do que encontramos, né? Mas Sim. a gente não está fazendo isso agora, né? Eu acho que aos poucos a gente vai fazendo. Aos Ah, poucos a gente vai por fazendo e exemplo, tem que fazer. Eu não estou colocando isso como uma coisa pessimista, estou colocando exatamente por essa necessidade de que temos que fazer, temos. temos que A Olga, agir. por exemplo, quando a gente vê a biografia dela, ela não teve vida quase. Conta um A pouco vida- dela, porque aqui o pessoal que vai ouvir não sabe nem quem é. Tá. A Olga Venário, ela foi uma militante marxista, ela nasceu na Alemanha, um pouco antes da Segunda Guerra, né? Ela nasceu antes da Segunda Guerra, e ela era filha de um advogado, ela viveu uma vida luxuosa, mas muito nova ela começou a perceber que a maioria das pessoas não tinha o mínimo. Muito novinha, com 15 anos de idade, ela já estava indo a protestos nas ruas da Alemanha, que a Alemanha estava numa crise horrível, e ela se filiou ao movimento marxista muito cedo. Ela fazia coisas que muitas pessoas não queriam fazer, pichar muro e tudo mais. E quando ela já era maior de idade, ela já era uma moça, ela teve uma missão, que era escoltar um líder comunista brasileiro de volta à sua terra que ele tinha sido exilado, que é o Luiz Carlos Prestes, né? Luiz Carlos, eu acho que ele é mais famoso, não sei. E aí ela estava escoltando ele e eles fingiram que eram casados. Eles tinham que pegar um navio da Alemanha, se eu não da Alemanha até o Brasil. E antes, essas viagens duravam muito tempo, né? E ao longo da viagem, eles realmente se apaixonaram e se Cara, transformaram em um casal de verdade, né? O Luiz Carlos Prestes, ele era uma pessoa muito sensível, ele era uma pessoa muito amorosa, era bem brasileiro, agora é igualzinha, gente. E a Olga, ela era um pouquinho mais fechada, mas mesmo assim, aconteceu. E eles vieram para cá, eles sempre estavam fugindo, né? Até que um dia a polícia acabou prendendo os dois. E na prisão aqui no Brasil, a Olga descobriu que estava grávida e, por lei, ela tinha todo o direito de ter a filha dela aqui, no Brasil. E aí, quando ela estava com 7 meses de gestação, disseram que iam mandar ela para um hospital para ela receber todos os cuidados. Mas ela foi enviada para um navio que ia para a Alemanha, já ocupada pelo Hitler. E ela era judia, né? Então, mas a questão não era nem o fato dela ser judia, era o fato dela ser comunista. Isso daí que estava irritando muito mais o governo da Alemanha. E ela foi mandada de volta para a Alemanha, ela passou por uma prisão onde ela teve a filha dela, que ainda está viva, o nome dela é Anita Prestes. Ela foi uma grande professora universitária. Se eu não me engano, ela deu aula no Rio de Janeiro, na Universidade do Rio de Janeiro, e ela é formada em História, Química e Ciências Sociais. então, E é peraí, deixa eu só interromper um pouquinho. Ela foi para a Alemanha, teve a filha na Alemanha, mas a filha muito voltou para o Brasil, veio para o voltou para o Brasil. Brasil. Hum, Ela
não tinha nem um ano quando foi tirada dos braços da mãe. E ela só conseguiu voltar para o Brasil porque a avó paterna dela lutou muito para conseguir essa guarda, a avó e a tia. Mas Hum. ela viveu no Brasil quando cresceu, foi muito perseguida na época da ditadura, e ela fala sobre a mãe dela até hoje. Tem uma biografia da Olga que foi escrita por ela, pela Anita Prestes. O Luiz Carlos Prestes, ele conviveu com a filha dele, ele conseguiu sair da cadeia, que ele estava preso aqui no Brasil, ele conviveu com ela, mas a Olga nunca pôde conviver por muito tempo. A Anitta tinha acho que 14 meses de vida quando ela foi separada da mãe. E a Olga, ela acabou morrendo no campo de concentração. Ela foi levada para aqueles cubículos que eles envenenavam, né, as mulheres. Ela mandava muitas cartas, ela tinha a foto da filha, e o interessante é que até o dia que ela morreu, até o momento que ela morreu, ela não desistiu, falou: não vou desistir, eu vou continuar treinando, eu vou continuar tendo esperança, eu vou até limpar esse lugar que eu tô, porque eles não vão tirar isso de mim, eu vou sair daqui. E ela nunca deixou ninguém desistir, né? Ela falava que até a hora que ela morrer ainda podia acontecer muita coisa. E realmente ela fundou, sem saber que estava fundando, um movimento que existe até hoje, que leva o nome dela, Que Olga legal, né? Benário. Super Sim, legal, super legal. E esse movimento é um movimento brasileiro, é chamado um movimento comunista, um movimento socialista ou como é um movimento marxista que a gente fala. O marxista? socialismo e o comunismo, eles são fases, né? O socialismo é quando você está falando de um lugar só, um país só é socialista. E para o comunismo existir, digamos que o mundo teria que ser inteiro socialista. Porque não dá para um país ser socialista dentro de um mundo capitalista, porque daí ele não tem como se manter. Não dá para ser comunista. Não dá É, para ele se manter, é. porque o capitalismo vai toda hora tentar acabar com ele de todas as formas possíveis. É o que falam, né? Que a China é um país comunista capitalista, a Rússia é comunista capitalista, porque entendi. Sim. Cuba tem um sistema bem diferente no capitalismo e sofre muito, É. né? Agora especialmente, não sei se você viu que as sanções lá Ah, eu vi. tiraram todo o combustível de lá, agora vai ficar Sim, mais eu feio. vi isso. Que o México estava mandando e tinha um outro país que agora não lembro qual que era, que estava mandando também o combustível e tiveram que parar de mandar. Então, uma É. crise horrível. Mas a Olga, ela também falava muito que as mulheres tinham que aprender a lutar. E ela queria treinar os jovens como soldados mesmo, porque se alguma coisa acontecesse, tinham que aprender a se defender. Ela não era daquelas que era a favor de armas de fogo, mas se ela tivesse que usar para se defender, ela ia usar, né? Uhum. E a Olga é uma inspiração muito grande. Eu não sei se você já viu o filme dela. Não, não, eu ia te perguntar, inclusive, se tem filme. Não vi filme. Eu li sobre ela, mas Tem, não vi filme, tem um não. filme. Eu não lembro de que ano que é, eu acho que é 2014, acho que é até mais antigo. Tem no Prime e na Globoplay. Como É chama? um Olga mesmo, Ah, é o nome dela. Ah, é o nome dela. Aí se ah, procurar Olga Benário e os filmes, você vai achar esse filme. É ah, o elenco inteiro brasileiro. Tem a Fernanda Montenegro como a sogra da Olga, né? ah. Que conseguiu resgatar a As Anitta, crianças. Aham, a Anitta. filhinha dela. E é um filme maravilhoso, eu já vi umas 3 vezes. Olha que legal. Que legal. Eu vou ver. O filme não tinha visto, não. Li sobre ela Uhum, quando conheci o movimento, mas não tinha visto o filme. Vou dar uma olhada. é muito bom. Depois a gente vai colocar, então, essas coisas todas que a gente está falando, o nome de filme. Aí depois a gente coloca Sim. na descrição do vídeo. Para a gente encerrar. Para a gente encerrar a nossa conversa, então nós começamos a falar de estupro, falamos um pouco de estupro como arma de guerra, falamos sobre defesa pessoal como uma forma de nós nos protegermos, a necessidade da nossa união. Uhum, Acho que a gente tem que saber mais, tem que aprender mais, tem que ter defesa pessoal, mas é muito importante que nós estejamos unidas, né, as mulheres. sim. Eu acredito Eu acredito em formas de você expressar a sua, qual seria a palavra?
a sua ação. Porque há Hum, pessoas que não vão lutar na luta, na briga, mas elas podem lutar de uma outra forma. Os poetas lutam, por exemplo, durante a ditadura, a gente teve Caetano Veloso, teve o Chico Buarque, tivemos Geraldo Vandré, que lutaram muito, sem nunca pegar em arma, né? Então, há várias sim, conheço formas de. geral. Então, quando a gente fala trazer as mulheres para lutar, às vezes as mulheres falam, não, não quero isso para mim, não quero. Mas existem várias maneiras da gente lutar. Uma é isso de, não diria moldar a cabeça dos jovens, mas trazer informação para os jovens, né? Fazer, ajudá-los a pensar, trazer mais informações para eles. E para os mais velhos também, Juliana, eu acho muito importante, porque as pessoas mais velhas cresceram nesse mundo que eu te falei, que a gente era muito ignorante das coisas, porque não tinha internet e não se falava sobre as coisas. Eu estudei em colégio de madre um período, não toda a minha vida, um período pequeno e estudei em escola pública. A gente estava vivendo a ditadura e não se falava sobre a ditadura. A gente não conversava sobre isso no meu mundinho, entendeu? Não é no Brasil, porque o Brasil estava em chamas, mas no meu mundinho. A gente não falava sobre isso. Eu fui para o Rio de Janeiro nessa época, foi antes de 74, né? Que 74 eu estava em Londres, então eu estava mais. 74 eu tinha 18 anos, então eu era mais nova. Eu fui para o Rio de Janeiro com a minha família. Minha mãe foi visitar uns parentes lá. E no dia que estávamos lá no Rio de Janeiro, a gente estava num apartamento de uma prima da minha mãe e vieram veio uma cavalaria. Então eram guardas, uma cavalgada, um monte de guardas, e as pessoas de cima dos prédios jogavam bexiga com água, jogavam coisas lá embaixo. Daí eles começaram a bater nas pessoas, daí tinha gás lacrimogênio. Eu e a minha irmã achamos o máximo. A gente achou o máximo, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. O nível de ignorância nossa, aquilo lá era um espetáculo. A gente não viu ninguém sofrendo. A gente viu os homens montados, batendo, as pessoas gritando, correndo para um espetáculo, um teatro. E a gente voltou sem nunca conversar sobre isso, sem nunca saber o que aconteceu lá. Demorou anos para a gente saber o que aconteceu no Rio de Janeiro naquele dia. Uhum. Então, essas pessoas, não estou dizendo que as pessoas mais velhas são todas tão ignorantes quanto eu fui muitos anos da minha vida, não é isso que eu quero dizer, mas Ah, mas eu não acho muitas que de seja nós ignorante. são, muitas, ignorante no sentido de ignorar a mesma história, nesse sentido que eu estou falando. Muitas de nós somos, homens e mulheres, porque a gente acabou se fechando no mundo, é isso que é importante para mim, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer dinheiro, tenho que educar meus filhos e tal. Então, com os mais velhos é muito importante conversar também. Sim, muito importante. É o sistema capitalista agindo, né? É. Você tem que se preocupar só com quem está perto de você, só com você. Se não for o caso, assim, esqueça até a sua família, só se preocupe com você. E tenha seu dinheiro, não se preocupe com a sociedade. Isso É, daí existe não sei nem quanto tempo. E é muito forte. Então, eu não acho que a pessoa ignorar a realidade seja uma escolha só dela. é o que eu estou dizendo, né? Incentivada a viver É, naquele mundinho dela o é, tempo inteiro. Eu é, acho que é só por meio do conhecimento é. que a gente vai mudar. Então, é isso. Então, a gente tem que conversar, vai conversar com crianças, conversar com os mais velhos. Os jovens não ouvem muito os mais velhos, mas algumas pessoas mais velhas têm posições, tem uma. Um jeito de falar que atinge E eles. chega, se eu tiver algum esclarecimento e eu vou conversar com uma pessoa mais jovem. Você pode argumentar, né? Senão você não argumenta, você ou vai concordar com ele ou vai achar coisa de moleque, né? Não, tem que ter argumento para falar, então precisa conversar também com as pessoas mais velhas, é muito importante. Sim. Ah, o meu pai mudou muito depois que eu comecei a conversar com ele sobre gênero. Ele mudou bastante. Olha que legal. É isso. Você tem É, irmãos? Você tem irmão, menino ou não? não tenho irmão, sou filha única. Eu tenho primo só e uma Eu priminha pequena só. tenho que falar com esse primo de 17 anos e falar com os outros também, sempre, né? É. Mas ele melhorou um pouco. A gente conversou, na última vez que a gente conversou, ele estava um pouco mais lúcido, sim. Que bom, que bom. Para a gente encerrar, o que que você tem para falar sobre
o que a gente conversou sobre. Só antes eu vou te fazer uma pergunta. O seu doutorado é para quando você fecha a sua tese? Esse ano é para ser outubro desse ano, só que talvez estenda um pouquinho, né, que tem bastante coisa para terminar. É, tem bastante coisa para escrever, né? Tem Então, bastante. então tá ótimo. Então, o que que você tem para falar para a gente encerrar? Ah, o que eu tenho para falar, eu acho que é muito importante a gente começar a pensar numa regulamentação e exigir das autoridades uma regulamentação das redes sociais, porque eu acho que as redes sociais controladas do jeito que estão, qualquer um pode falar o que quiser, e esses discursos misóginos acabam se multiplicando cada vez mais, então a gente precisa exigir das autoridades que alguma coisa seja feita, que pelo menos essas pessoas que ganham dinheiro com discursos misóginos, que isso pare de acontecer, né? Eu acho que, como você falou, tem várias formas de lutar, não precisa necessariamente estar na linha de frente. Por meio da arte, a gente consegue fazer muita mudança. Uma coisa que eu já abordei várias vezes no Olga no Olga nas escolas são sobre séries que os jovens assistem e que tem ali algum personagem que tem essa questão da misoginia e falar para eles o que que vocês acham desse relacionamento? O que que vocês pensam sobre isso? Então, é a arte contribuindo para uma evolução, né? Uhum. E eu acho que a gente precisa, como eu posso dizer, se unir e tomar coragem para realmente mudar, porque as coisas do jeito que elas estão, eu não acho nem que a violência contra a mulher aumentou. Eu acho que ela sempre foi desse jeito, só que com acesso à informação parece que é maior. É. Só que é agora que a gente está vendo a dimensão do que está acontecendo. A gente precisa se unir para mudar essa realidade. E é uma coisa que a gente fala muito dentro do nosso movimento, que enquanto o capitalismo existir, o patriarcado vai existir, porque o capitalismo ele usa o patriarcado como arma. Então, a gente precisa lutar para o sistema mudar, para mudar de verdade. Não é uma coisinha que é mudar ali, é a estrutura inteira. E E é como isso. você falou, não pode ser numa cidade só, num país só, né? É uma coisa que Não. tem que crescer. Assim como o capitalismo ganhou essa força que ganhou, agora um contra-capitalismo. Não vai ser Que fácil, acontece, mas porque a história é assim, nada é fácil, mas a história é assim, né? O capitalismo não existe desde sempre. Então, não, e ele não começou a existir do dia para a noite também. também, então é devagar que vai acabar com os impérios, né? Esse também, essa Sim. expressão acabar com os impérios não significa destruir pessoas destruir o patrimônio de quem tem Não, patrimônio. imagina. É uma outra, tem muito medo, um medo inventado, né? Através, Não não é tem nada a isso? ver. Eu li o Manifesto Comunista ano passado. Ele é muito mais fácil de entender do que eu achei que ele seria. Ah, Não tem nada a ver com o que falam pra gente, que falam que é contra a família e que querem tirar sua casa, não tem nada a ver. é, Eles são contra uma estrutura familiar que eles falam que é nuclear, né? Que não é a família estar junta por amor, é a família estar junta para sobreviver. Assim, os filhos cuidar dos pais porque o Estado não vai cuidar. As mães terem que ficar dentro de casa, não fazer mais nada da vida, a não ser cuidar dos filhos, porque elas não têm respaldo do Estado. Isso eles são contra. Eu também. E em relação às propriedades, não tem nada a ver com tirar as pessoas da casa delas, mas é da casa para todo mundo. é, É isso. é isso. Porque, segundo as leis, todo imóvel que ele não tem uma função social, que não é um imóvel privado, que ele não, que ele é do Estado, mas ele não está cumprindo a função social, ele precisa ser ocupado de algum jeito, né? Sabe tudo, que até hoje em Sorocaba tem alguns que estão largados. Não sei se você já viu. Já vi, já vi. Esses imóveis, eles deveriam estar funcionando para a comunidade aqui de Sorocaba, para as pessoas daqui. Não pode ficar largado desse jeito. Eles vão sendo demolidos, né? Tem um aqui na Vila Romão que está sendo usado, de- demo- assim, mal usado, né?
e está demolido. E eu tive esses dias no Obteto. No Obteto também tá, já tiraram uma opção de coisas de lá de dentro, destruíram, né? As pessoas vão destruindo. Tem que ser usado. Tem que ser usado, até porque ter uma casa é uma coisa tão básica e é tão difícil de conseguir, né? É, Eu tô tentando sair da casa dos meus pais para ir para um apartamento e tá sendo uma luta gigantesca. é, Então eu imagino quem não tem para onde ir. é. O sistema precisa mudar, senão não adianta. E o manifesto comunista não tem nada a ver com o que falam para você. Tá. Ele é muito diferente. Legal, eu vou colocar, só para esclarecer para as pessoas, você vai passar para mim o link desse vídeo Sim, dessa performance. A pode gente vai, deixar. vai colocar provavelmente agora no final do vídeo para as pessoas assistirem. E o filme da Olga, eu vou colocar o link. O link desse City of Joy que eu te falei também vou colocar, porque é muito interessante as pessoas verem. É um filme que, se você for ver sobre o que ele é, você não quer assistir, você fala, não quero ver isso, mas você não vê nada no filme. As mulheres contam histórias, mas num ambiente onde elas estão sendo acolhidas, tratadas, e daí você vê como que existe alegria mesmo. Não alegria pelo que aconteceu com elas, mas alegria como esperança de vida ainda, sabe? Então é um Uhum. filme que vale a pena a pessoa assistir para saber um pouco mais. E depois, na hora que eu for rever, eu vejo o que mais que faltou, porque a gente tem que eu tenho que colocar os links, eu coloco aqui. Tem o filme sul-americano e tem um filme da Rainha Amina na Netflix também. Da Rainha Anne, Amina, Amina. sim. Ah, Não dessa tá que você assim, mencionou, essa bem, que você me é, não tá mencionou. 100%, né, o que as historiadoras falavam, mas que bom que não tá, porque se fosse fazendo, ninguém ia poder assistir, porque ela passou por muita coisa. O nome do filme é Ânima, É a Amina mesmo. Amina. Aí eu mando para vocês o Você me manda link. esses É links. um filme muito legal. E é um filme que foi feito pelas próprias pessoas ali da Nigéria, né? E a atriz principal, ela mora na cidade de Zaria, que era onde ficava a cidade-estado de Zazal, que foi onde a princesa a rainha morou. Nossa, que legal. Então a gente vai ter todo esse conteúdo aqui na descrição do vídeo, eu passo todos os links. E eu tenho uma no WordPress, tem a transcrição de todas as conversas. Está atrasado, eu estou com alguns episódios atrasados, mas eu estou atualizando e lá eu coloco a transcrição de todas as conversas e a tradução. Passo para o inglês, porque a Uhum, ONG, a Menina Criança, é americana. Então eu sim. coloco lá em inglês para quem quiser ter acesso às conversas, está lá também. E sempre quando eu coloco a transcrição, ali vai tudo que a gente falou. Vou buscar quem foi a rainha, onde que foi, qual região. Eu coloco tudo em nota de rodapé lá. Então dá para buscar também. Muito obrigada, Juliana. Estou super feliz de ter Eu que conversado com agradeço. você. Foi um prazer receber você. Eu estou muito feliz de ter conhecido você. Muito feliz de ter conhecido você também. Muito obrigada. Você tem um sorriso muito, muito lindo. Ai, você também. Eu Um te vejo e te beijo. dar um abraço. Isso. Um beijo. Beijo. Tchauzinho. Tchau. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para